Olá, hoje a gente vai mergulhar num crime que tem um nome bem particular: peculato mediante erro de outrem. Ele está lá no artigo 313 do nosso Código Penal. Basicamente, a gente está falando daquela situação onde um funcionário público, ele se aproveita de um engano, um erro de uma outra pessoa para botar a mão em dinheiro ou algum bem que não é dele. Vamos desvendar juntos como isso funciona e qual é a lógica por trás dessa lei, que busca proteger a administração pública. Para a gente entender esse crime de cabo a rabo, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente olha o que a lei diz, na íntegra. Depois, vamos quebrar a conduta em pedacinhos, sabe? Para entender o que precisa acontecer. Aí a gente entra na mente do agente para ver a intenção. Vemos quem são os envolvidos e, por fim, como o crime acontece na prática. E o que vem depois, as consequências. Bom, tudo sempre começa na letra da lei, né? Então vamos dar uma olhada no texto exato do artigo 313 do Código Penal. É importante prestar atenção em cada palavrinha, porque são elas que definem os contornos desse crime. Olha só, o próprio artigo já entrega o mapa do crime para a gente. A ação principal é apropriar-se. Onde isso acontece? No exercício do cargo. E qual é a condição essencial, o pulo do gato? Ter recebido a coisa por erro de outrem. É daqui que a gente vai tirar todos os elementos para a nossa análise, inclusive a pena que a gente vai ver com mais calma lá na frente. Ok, já lemos a lei. Agora, vamos focar no primeiro ponto, a conduta. O que de fato quer dizer apropriar-se. Vamos analisar a ação física, o ato em si que dá forma ao crime. O verbo-chave aqui é apropriar-se, e isso é bem mais do que só pegar alguma coisa. Significa inverter a posse, agir como se fosse o verdadeiro dono. Isso pode acontecer de duas formas. Primeiro, por omissão. O funcionário público simplesmente não devolve aquilo que recebeu por engano. Ou, segundo, por uma ação direta, uma comissão, como quando ele vai lá e vende, gasta ou consome o bem. E se apropriar de quê exatamente? A lei é clara: dinheiro ou qualquer utilidade. Dinheiro é fácil de entender, né? Notas, moedas, mas qualquer utilidade abre um leque bem grande. Pode ser qualquer coisa que tenha um valor econômico, um objeto, um crédito, enfim, qualquer bem que possa ser convertido em um benefício financeiro. E aqui está o detalhe que dá nome ao crime e o diferencia de outros. O erro não é do funcionário público. O erro é de uma terceira pessoa. O funcionário não provocou o engano, ele só se deparou com a situação. Alguém errou, seja na quantia, para quem ia pagar, ou por que estava pagando, e por causa dessa falha, o bem acabou nas mãos do agente público. Isso nos leva naturalmente a uma pergunta muito importante. Tá, e se o erro não foi assim, espontâneo? E se foi o próprio funcionário que, de um jeito ou de outro, deu uma ajudinha para o erro acontecer, induzindo a pessoa? A resposta para essa pergunta é o que separa dois crimes bem diferentes. Veja bem, no peculato do artigo 313, o erro da outra pessoa é espontâneo, a pessoa se engana sozinha. Agora, se o agente usa de alguma malandragem, de alguma fraude, para provocar o erro na vítima e levar vantagem, aí a história muda. A gente já não fala mais de peculato, e sim de estelionato. A origem do erro é o que define tudo. Beleza, já entendemos a parte física, a ação do crime. Agora a gente precisa mergulhar num terreno mais abstrato. A mente do agente. Qual a intenção que ele precisa ter para que esse peculato se configure? Esse crime é exclusivamente doloso. Não existe a modalidade culposa. Ou seja, não dá para cometer esse peculato por acidente ou por falta de atenção. Para o crime existir, o funcionário tem que ter plena consciência de que recebeu algo por engano. E mesmo sabendo disso, ele precisa decidir, de forma livre e voluntária, ficar com o bem para si. E não é qualquer dolo, qualquer intenção. A doutrina jurídica diz que é preciso um elemento subjetivo específico, que tem até nome em latim, animus rem sibi habendi. Traduzindo de forma simples, é a intenção de ter a coisa para si. O funcionário precisa ter o plano de se apossar daquilo de forma definitiva, como se ele fosse o novo dono. Não é um uso passageiro, é a vontade de tomar o bem para si de vez. Muito bem, agora vamos identificar os personagens dessa história. No direito, a gente chama de sujeito ativo quem pratica o crime e de sujeito passivo quem sofre, quem é a vítima. Quem são eles nesse caso? As partes aqui são bem definidas. Quem comete o crime, o sujeito ativo, só pode ser um funcionário público. Por isso a gente diz que é um crime próprio.
Já a vítima, o sujeito passivo, é em primeiro lugar o próprio Estado, porque a confiança na administração pública foi quebrada. E no segundo plano, claro, o particular que teve o prejuízo, que perdeu o bem por causa do erro, também é vítima. Chegamos na parte final da nossa análise. Vamos ver como esse crime se materializa no tempo. Quando ele é considerado totalmente completo, consumado? E será que existe a possibilidade de tentativa? E, claro, quais são as consequências legais para quem o comete? A consumação acontece no exato instante em que o funcionário age como se fosse dono. Por exemplo, no momento em que ele se nega a devolver o bem ou quando vende. E a tentativa é possível sim. Se o funcionário estiver, digamos, no meio do caminho para se apropriar do bem, mas for impedido por alguma razão que não depende da vontade dele, o crime pode ser considerado na sua forma tentada. E a punição? Bom, a lei prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e também uma multa. É dentro desse intervalo que o juiz vai trabalhar para fixar a pena, levando em conta todas as circunstâncias do caso concreto. Então, para resumir de um jeito mais técnico, a classificação jurídica desse crime nos ajuda a entender a natureza dele. Ele é próprio, porque só o funcionário público pode cometer. É material, porque precisa do resultado, que é a apropriação. É instantâneo, porque se consuma no momento certo. E como a gente viu que a tentativa é possível, ele é plurissubsistente, o que significa que a sua execução pode ser dividida em várias etapas. E um último ponto, mas muito importante, é sobre como o processo criminal começa. A ação penal, nesse caso, é pública e incondicionada. Isso significa que o Ministério Público tem o dever de agir assim que fica sabendo do crime. Não depende de uma queixa da vítima, seja do particular ou do próprio Estado. A persecução penal é obrigatória. No fim das contas, a existência desse tipo penal responde a uma pergunta fundamental sobre o dever de quem ocupa um cargo público. A lei diferencia um simples engano, que pode acontecer com qualquer um, da falha de um servidor que se aproveita disso. O que está em jogo é um padrão de honestidade mais elevado exigido de quem age em nome do Estado, protegendo não só o patrimônio, mas a própria confiança que a sociedade deposita na administração pública.